Então, a gente está admitindo algumas pessoas aqui ainda. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Yara, sou assessora de imprensa da Editora Amaralto. A gente já vai começar daqui a pouquinho o bate-papo com o Luiz Rufato, o Eloésio Paulo. A gente ainda está admitindo algumas pessoas que estão entrando na sala, então a gente já vai começar daqui a pouquinho. Bom, pessoal, muito boa noite. Gostaria de agradecer vocês aqui, né, pelo encontro promovido pela Editora Amaralto com o Luiz Rufato e também o Eloésio Paulo. Esse encontro, a gente vai conversar sobre um livro que foi lançado ano passado, que alguns de vocês, eu acredito que até tenha, que é Um Deserto de Estranhas Veredas. E isso é o fato que está mostrando o livro do Eloésio, né, um livro de entrevistas. E quem vai conduzir esse bate-papo vai ser o Eloésio, a respeito do conteúdo, né, sobre essa entrevista que ele fez com o Rufato. E esse encontro ele tem duração de 60 minutos, né? E a gente vai abrir 20 minutos antes para perguntas. Então, a gente gostaria, né, que vocês se concentrassem talvez aí nas perguntas, né, que estão relacionadas ao livro Um Deserto de Estranhas Veredas. E é isso, pessoal. Um ótimo encontro para vocês. E agora quem vai conduzir esse bate-papo é o Eloésio. Boa noite, Eloésio. Boa noite para todo mundo. Olha, pessoal, é um prazer falar com vocês e eu queria dizer que o livro é nosso, não é meu, porque, na verdade, é um livro de parceria, né? Eu tive a ideia, a gente começou a conversar, conversou um bom tempo a respeito e aí, de repente, o livro surge, né? Como o livro trata da obra do Luiz Rufato, que é meu amigo de longa data, 40 anos já, com algumas interrupções, não da amizade, mas do contato, eu queria começar perguntando para ele, primeiro dizendo boa noite, que faz tempo que a gente não se vê, e perguntando para ele o seguinte, Rufato, fiquei pensando aqui que de tudo que você disse, né, para quem não sabe ainda, o livro consiste principalmente uma longa entrevista a respeito da sua obra, do seu processo de criação, e já faz um bom tempo que a gente preparou o livro, e, portanto, eu me lembro de algumas coisas que me marcaram mais. Então, uma coisa que particularmente me parece interessante é uma passagem que você diz que se você tivesse nascido distante de Cataguases, 20 quilômetros para qualquer direção, você não seria escritor. E eu queria que você começasse falando um pouco disso. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo que está aí, né, como assistente. É um prazer estar aqui, né, conversando aqui com o Eloésio, né, como ele disse, uma amizade antiquíssima já, não?
Bom, pode parecer um xiste, né, falar que se eu nascesse em qualquer direção 20 quilômetros fora de Cataguases, talvez eu não fosse escritor, mas não é um xiste, porque o fato de ter nascido em Cataguases foi determinante, né, não para que eu fosse escritor, mas foi determinante para que eu tivesse vivenciado o que eu vivenciei, né? E eu vou me explicar. Na verdade, o que ocorre é que Cataguases é uma cidade muito característica e, de alguma maneira, de alguma maneira, ela emula ao século XX do Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Ao contrário, né, das cidades de Minas Gerais, ou da grandíssima maioria das cidades de Minas Gerais, que no começo do século XX eram cidades rurais, né, eram cidades baseadas em economia rural. Eu creio que, talvez, à exceção de Juiz de Fora e uma ou outra cidade, a grande maioria eram pequenas cidades voltadas para a agropecuária, e mais, na verdade, a agricultura de subsistência quase. E Cataguases não, e desde 1908 Cataguases é uma cidade industrial, né? Ela é uma cidade que foi, é, ela começou sendo uma cidade também ligada à cafeicultura, mas logo se tornou uma cidade industrial, indústria têxtil, e ao longo do século XX ela desenvolveu, né, ela esteve assim muito colada em todos os acontecimentos econômicos e sociais que houveram no Brasil durante todo esse período. Quando o Brasil, durante a década de 50, estava parecendo que ia se tornar um país decente, Cataguases também parecia que ia se tornar uma cidade decente, com uma indústria forte, né, com uma camada do proletariado muito atuante. E depois, quando veio a primeira crise do petróleo de 73, quando o Brasil levou um solavanco, a economia também de Cataguases levou um solavanco muito forte. Depois teve a segunda crise do petróleo, foi em 79, e em 79, então, aí a cidade realmente começa a entrar em decadência, como uma boa parte da indústria brasileira, né? O processo de desindustrialização do Brasil começa exatamente em 1979 também. Então, de certa maneira, não foi o fato de ter nascido uma cidade que é tida como a cidade berço do modernismo, etc. e tal, isso realmente não foi determinante de forma alguma para a minha formação intelectual e a minha formação, digamos, ideológica, né? Mas, sim, o fato de a cidade ter sido uma cidade industrial num oásis, num oásis de um estado rural, realmente isso, sim, foi determinante. E aí, por isso que eu digo que eu não tenho dúvida que se eu tivesse nascido em qualquer lugar ali fora desse pedacinho ali de Cataguases, provavelmente eu não teria tido essa vivência para ser escritor. Ah, ótimo. Então, uma outra questão que também me ocorre, que considero bem interessante, é a história de você. Essa eu não perguntei, é das perguntas que eu queria fazer e não fiz. As canções que você fez para mim, essa eu não fiz. Assim, eu sei que nessa época a gente não tinha muito contato. Você começou a fazer pós-graduação, acho que em nível de mestrado, em filosofia, se não me falha a memória, e abandonou. E aí eu não sei por que eu cismei que isso é um ingrediente importante para compreender sua obra e que ficou fora do livro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa, vamos dizer, defecção do mundo acadêmico, e se alguma vez você pensou em se arrepender disso. Na verdade, assim, eu tive um grande problema no início da minha vida, digamos, de adulto, que foi exatamente saber o que eu queria da minha vida, porque quando eu saí de Cataguases e fui morar em Juiz de Fora, eu não saí de Cataguases para morar em Juiz de Fora para estudar, eu saí de Cataguases para trabalhar. Eu fui trabalhar numa oficina mecânica em Juiz de Fora, e por estar em Juiz de Fora, eu acabei, então, me enveredando por âmbito de fazer faculdade e tal. Só que, se eu tivesse, naquela época, um pouquinho mais de orientação, eu teria sabido exatamente o que eu queria fazer, que a minha grande frustração é de não ter feito medicina.
né? Eu queria ter feito, e teria passado o vestibular tranquilamente, porque eu passei em primeiro lugar na época na Federal de Juiz de Fora. Então, eu passaria em qualquer curso, na verdade. Mas, bom, enfim, fui fazer jornalismo. No meio do curso de jornalismo, eu quis desistir. Eu tive uma longuíssima conversa com um professor meu, infelizmente já falecido, que foi uma pessoa extremamente importante para mim, intelectualmente, foi o Gilvan Ribeiro, e o Gilvan que me falou, não, cara, eu queria passar para o curso de letras, ele era professor de letras, ele falou, não, não faça isso, faça o curso de Fez bem, fez. jornalismo, você é um cara pobre, não tem porcaria nenhuma na vida, você vai largar o curso de jornalismo, que na época o curso de jornalismo ainda dava algum dinheiro, né? Tinha um futuro, digamos, um futuro, né? Ele falou, não, não faça isso, faz o seu curso, termina o curso, vá trabalhar e depois você faz uma pós-graduação em letras e tal. Bom, eu não larguei o curso de jornalismo e aí sim, aí eu fui trabalhar como jornalista e tal. Num determinado momento, eu comecei a fazer um curso de psicologia, depois de formado em jornalismo. Eu cheguei a fazer 1 ano e meio de psicologia e também parei, desisti, achei que não ia levar a lugar algum. E aí sim, eu falei, bom, então vou fazer o que o Gilvan tinha me falado, pô, vai fazer uma pós-graduação. Só que na época, Juiz de Fora não tinha opções de pós-graduação. E aí o que tinha no Instituto de Ciências Humanas e Letras era o curso de filosofia. E eu comecei a fazer o curso de filosofia. Assim, por que eu não terminei o curso de filosofia? Por 2 razões diferentes, que correm paralelamente, mas convergem lá no final. Uma é que o curso era muito ruim, porque o curso era de uns professores da faculdade que eram ligados a uma corrente que eu não acreditava que existisse, que é de filosofia brasileira. Então, assim, era um pessoal ligado se não me engano, à Universidade de Gama Filho do Rio de Janeiro, que era um pessoal ligado digamos assim, uma corrente bastante reacionária da filosofia, né? Que estudava um ramo que eles chamavam de filosofia brasileira, que não sei se existe, enfim, mas não cabe a mim saber se existe. Mas, por outro lado, tinha um ou outro professor que me acendeu a luz para a importância que tinha a filosofia. Então, assim, não foi de todo ruim, porque realmente assim eu tive a oportunidade eu devo ter ficado lá também 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive a oportunidade de estudar alguns autores que provavelmente eu não teria tido sozinho, não teria tido capacidade de entrar, né, nessa seara, mas, por outro lado, realmente o curso não me interessou de forma alguma. E aí foi minha última experiência. Falei, não, chega, não vou mais ficar batendo cabeça, vou me dedicar ao jornalismo agora e seja o que Deus quiser. Uma outra questão interessante para mim é o seu processo de gestação da sua ficção, que a gente trata no livro Deserto, Estranhas Veredas, que você fala, e para mim foi muito surpreendente, eu acho que digo isso na introdução do livro, que você não faz nota, não faz projeto e tal. E houve um período bem longo, né, que foi o período que você dedicou praticamente de maneira exclusiva ao jornalismo, em que você não publicou e, pelo que me disse, não escreveu também. Então, queria saber, no seu íntimo, né, qual foi esse processo de gestação, se você abandonou, não vou mais escrever, ou então agora vou só ler, ou simplesmente ficou decantando a ideia de se tornar escritora. Eu queria saber um pouco sobre esse processo. E foi uma pergunta que eu fiz, vamos dizer, de maneira lateral no livro, então agora estou fazendo de maneira mais frontal. Na verdade, Aloysio, assim, a rigor, eu tive 2 momentos digamos assim, de pensar em literatura como escrita. Eu tive um primeiro momento que é aquele momento que a gente chama de surto juvenil, né? Que quase todo mundo tem.
né? Quando você sente uma coceira, não tem que Quase escrever, todo tem mundo que... tinha. Tinha. Quase todo mundo tinha. É verdade. Exatamente, tinha na época da gente. Que é aquele momento assim que você acha que tem que desabafar, tem que colocar para fora e tal. E foi essa primeira fase, né, que eu, estando em Juiz de Fora, tive contato com pessoas que hoje são nomes na literatura nacional, né? O Iacir Anderson Freitas, o Edmilson Almeida Pereira, o Fernando Fiorese, que foram, que nós tínhamos um grupo em Juiz de Fora que publicava um folheto de poesia chamada, o José Santos também, era um folheto de poesia que a gente chamava de Abre Alas, e que era um folheto de poesia, mas também era um folheto de resistência à ditadura na época, né? E este período, né, que se estende até quando eu morei em Alfenas, quando nós nos conhecemos, que se estende, então, até 1984, que foi, ou seja, é um período aí dos meus, da virada dos meus 18 para 20 e poucos anos, que foi quando eu estava realmente, assim, muito empenhado em escrever, escrevia poesia, escrevia contos, e lia muito, lia loucamente, né? Mas este primeiro período, quando chegou um determinado momento, eu falei, não, isso não serve, isso realmente não vai me levar a lugar algum, não é isso que eu quero, etc. e tal, e simplesmente parei. Definitivamente não escrevi absolutamente nada. Eu lia muito, continuei lendo muito, mas não escrevi absolutamente nada. Isso vai durar aí entre 1984, deve ter sido as últimas coisas que eu escrevi, deve ter sido 84, 85. Isso vai durar até o final dos anos 90, né? Ou seja, um período aí bastante longo, eu diria aí uns 13, 14 anos, em que eu não escrevi nada, absolutamente nada. E nem anotei nada, nem fiquei pensando nada, simplesmente falei, isso não é para mim. Literatura, escrever não é para mim, definitivamente. Só que quando chegou no final dos anos 90, né, eu comecei não sei, não saberia te dizer exatamente o que me levou a pensar de novo isso, mas era um momento muito ruim para a literatura brasileira, porque ninguém publicava literatura brasileira, era um momento de total recessão, inclusive recessão econômica também, e ninguém publicava literatura brasileira. Então, exatamente nesse momento que eu não sei por que cargas d'água, eu resolvi voltar a escrever, né? E eu resolvi voltar a escrever, assim, aí sim, neste momento, com uma coisa muito clara para mim. Falei, se eu vou voltar a escrever, eu vou voltar a escrever com um projeto que começou quando eu tinha 18 anos, e era quando eu publiquei um livrinho que agora está sendo republicado por uma editora de Porto Alegre, que está republicando primeiras edições, primeiros livros, né? Eu aceitei, porque eu gosto muito da Helena Terra, a Helena que propôs isso, de republicar o primeiro livro do autor. Então, meu primeiro livro é o quê? Meu primeiro livro é O Homem que Tece, que é um livro publicado quando eu tinha 18 anos, mas que, de alguma maneira, está lá já tudo o que eu iria fazer depois. Claro, está lá de uma maneira ainda muito tímida, muito acanhada, evidentemente, né? Mas o que eu queria dizer, o que eu queria escrever, digamos assim, o que me interessava falar, já estava lá naquele livro, né? Então, no final dos anos 90, eu retomei essa coisa de voltar a escrever, e aí sim, aí daí para frente eu comecei a publicar livros regularmente, né? Daí para frente, realmente, eu acho que tentei conciliar, durante um certo tempo, conciliar um pouquinho literatura com jornalismo, depois eu vi que não dava, eu lá abandonei o jornalismo e me dedicar só à literatura, e isso veio até há pouco, até agora. Certo. Bom, eu disse na introdução do Deserto de Estranhas Veredas a minha experiência de fazer o livro, quer dizer, como é que foi fazer o livro do meu ponto de vista. Agora eu queria que você dissesse como foi do seu. Bom, para isso eu preciso falar um pouquinho o que é o livro, né? Esse livro, né, que é Um Deserto de Estranhas Veredas,
como o Eloésio logo no início disse, foi uma ideia do Eloésio. A gente estava em plena pandemia, né? Foi um pouco exatamente assim nesse interregno, né? Que nós e o Eloésio falou, porra, vamos a gente conversava, ali conversava, não, a gente conversa muito, né? Por e-mail, por WhatsApp, às vezes por telefone. E a gente manteve essa conversa, né? A gente mantém essa conversa há muitos anos já. E aí, num determinado momento, acho que por falta do que fazer, naquele momento de extrema angústia, né? O Eloésio vira e fala, pô, vamos fazer um livro que pô, a gente coloca você falar um pouco do seu processo de escrita, etc. e tal. Eu confesso que no primeiro momento eu falei, puxa, mas para quê, né? A quem vai interessar isso, né? E tal, mas aí ele começou a me fustigar e tal, ok. Aí eu falei, tudo bem, então vamos, porque eu sou muito organizado, eu falei, então tá, mas vamos ver exatamente o que nós vamos fazer, o que nós vamos tratar e tal. E aí nós começamos a conversar, né? A gente, durante um período bastante longo, a gente ficou, quer dizer, teve um pequeno, a gente começou, parou e retomou. Durante esse período que a gente começou, parou e retornou, foi assim, interessante, porque eu tive que refletir sobre o que eu escrevia. Claro que eu já fazia isso, evidentemente, que é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre escrevi sobre o meu processo de escrita, gosto disso, inclusive, porque para eu entender melhor o que eu faço, mas eu nunca tinha feito isso de uma maneira organizada, de uma maneira tão digamos, convergente. E então, quando a Eloísa me propôs isso, foi, ó, perfeito, então vamos fazer. E aí, para não ficar só a entrevista, né? Aí eu falei, bom, eu tenho aqui organizado, como eu disse, eu sou muito organizado, eu tenho aqui organizado, não sei se tudo, mas eu sempre fui muito interessado no que escreveram sobre meus livros. Eu, ao contrário de boa parte dos escritores, que não está nem aí porque escreve sobre os livros dele, e, aliás, acho às vezes que escreve sobre os livros dele não tem nada a ver. Eu sou o contrário. Eu gosto demais de ler quem escreve sobre meus livros. E aí, então, eu falei, poxa, eu tenho aqui umas coisas já compiladas de, de teses de mestrado e doutorado, né, de textos publicados em revistas acadêmicas. E aí eu falei, bom, vamos juntar isso no livro e tal. Faltava uma editora, aí eu conversei com a Cristiane Mateus, que está de férias na Bahia, passando muito bem, claro, maravilha, está na Bahia agora passando férias lá, parabéns para ela. E ela, então, topou, ela já tinha publicado anteriormente esse livro aqui, que é o Ninguém em Casa, que é um livro de crônicas, que é um livro que eu gosto bastante desse livro, assim, eu acho que ele me diz muito. Então, ela já tinha publicado esse livro, aí eu falei com ela, propus a ela, falei, olha, tem esse livro e tudo, aí a Cristiane gostou da ideia, acabou publicando o livro, então foi assim, a nossa conversa foi mais ou menos essa. Ok. Bom, nesse período, é claro que a produção do livro demora um pouco, né? Aliás, eu queria dizer o seguinte, eu não estava sem o que fazer. Infelizmente, eu não tenho muito tempo que eu fico sem o que fazer. Na verdade, eu estava lecionando sobre o Cardoso Pires, né, que é um ficcionista português, e na minha disciplina entrou um livro que era um livro desse tipo, de entrevista com o autor. E eu fiquei muito insatisfeito com o livro a respeito do Cardoso Pires. Falei, esse livro não esclarece quem é o cara. Não, vou fazer um melhor. Bom, eu espero que eu tenha feito um pouco melhor, né? E aí falei, não, quem eu posso entrevistar eu vou fazer. Quem sabe a gente faz um livro mais esclarecedor. Eu espero que tenha sido, né? Que as pessoas achem. Eu acho que para mim, pelo menos, foi. Para mim também, para mim também. E sobre a sua referência ao período inicial, né, da resposta anterior, eu queria lembrar que faz poucas semanas, ou não, poucos meses, aí eu desencavei um conto seu que nós publicamos na revista lá em Alfenas, no tempo que você morou lá, que você não lembrava dele. Então, Foi legal, realmente ele porque tinha quando você esquecido que era mandou, escritor.
Então, quando você mandou para mim, até achei, falei, puxa, que coisa, até eu gostei do conto. Eu não tinha aquilo Você mais. sabe que Não tinha. essa semana me aconteceu algo idêntico, porque o Sérgio Fantini, que é nosso amigo também, né, que também trabalhou em Alfenas, ele me mandou uma cópia de um poema que nós fizemos juntos num bar. Eu falei, Sérgio, eu devia estar muito bêbado, porque eu não lembro desse poema, assim, eu não me reconheço nele. A verdade é que o tempo passa. Mas eu queria, então, para concluir o que eu estava dizendo antes, que no processo de produção do livro, né, produção primeiro nossa e depois da própria editora, você acabou publicando o Antigo Futuro, que não entra aí, né, porque não deu para entrar. Então, eu acho que seria interessante também falar sobre o Antigo Futuro, que até o momento é seu livro mais recente, né? Mais recente até do que o Deserto Estranhas Veredas. O livro foi publicado no final do ano passado, né? E eu não sei, eu às vezes acho assim que ele é um livro, que aliás eu acho que todos os meus livros, mais ou menos, eles acabam não agradando muito, porque assim, as pessoas eu acho que desejam, e com toda a razão, né, digamos, uma visão um pouco mais, talvez um pouco mais otimista em relação ao nosso país, e infelizmente eu não consigo ter essa visão, porque eu acho que não cabe, pelo menos eu penso assim, eu acho que não cabe aos escritores é, 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 contribuir com essa ideia essa ideia de otimismo. Eu sempre acho aquela história lá dentro, o otimista é um cara que não tem todas as informações, né? Eu acho que muito mais interessante para a economia dos povos é que os escritores sejam sempre contra, os escritores sempre estejam na oposição, seja o que for. Por quê? Porque eu acho que é assim que as coisas caminham, é assim que as coisas andam. Então, assim, o Antigo Futuro é uma história de 4 gerações de família. Começa, na verdade, o livro começa nos Estados Unidos, ele começa na região de Boston, né? E com um sujeito que, como grande parte da população, grande parte não, mas muita gente do Brasil saiu ou está saindo do Brasil por razões ligadas à questão da violência, principalmente. Esse caso do personagem é exatamente isso, né? Tem uma questão da violência faz com que ele mude do Brasil para os Estados Unidos e aí eu vou contando a história da frente para trás. Ele começa contemporaneamente e termina no começo do século XX, quando com uma bisavó desse personagem italiano que está tentando sobreviver sobreviver à vida difícil, né, de imigrante. Ou seja, começa com um imigrante que sai da Itália para o Brasil e termina com um imigrante que sai do Brasil para os Estados Unidos. E todos os outros 2 blocos também são de gente que está imigrando, né? De Cataguases para São Paulo, de Rodeiro para Cataguases. Eu acho que é um pouco por isso que o livro chama-se Antigo Futuro, exatamente por causa disso, assim, que infelizmente eu acho que a grande questão do Brasil é que no Brasil o passado não passa nunca. O passado é uma coisa muito presente. Por quê? Porque nós nunca conseguimos resolver os nossos problemas do passado, né? Quando a gente fala assim, a ditadura, isso é um exemplo, não houve ditadura no Brasil, ou a ditadura no Brasil foi branda, querermos, né? Não reconhecer que não existe ditadura branda, ditadura é ditadura, e toda ditadura ela é terrível, terrível. E a história política do Brasil é uma sucessão de ditaduras. Nós tivemos muito pouco espaço, aliás, é este momento que nós vivemos, né? De 84 para cá, 85 para cá, é o período mais longo de democracia que nós temos, e mesmo essa democracia é uma democracia relativa, né? Se a gente pensar Cheia bem... de soluços. Como? Cheia de soluços.
Sim, exatamente. Se a gente pensar bem, a democracia não é exercício do voto, né? Porque tem muita gente que fala, quer dizer, a democracia, você vai lá, votou, é democracia. Isso não é democracia. Democracia é exercício do voto consciente, né? É você ter resolvido algumas questões básicas, como educação, saúde, moradia, e aí você ter condições de realmente você chegar e votar com consciência. Mesmo que você vote na extrema-direita, não tem problema, mas você está, quer dizer, problema tem, mas pelo menos você está votando conscientemente. O que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto da democracia, né? Nós estamos, aliás, eu acho muito longe disso, porque nós estamos muito longe ainda de cidadania, né? Então, nós temos feito esforços no sentido de conquistar a cidadania, mas não chegamos ainda a este momento. Bom, acho que nós estamos no final do nosso tempo de perguntas, apesar de a gente ter começado um pouquinho atrasado. Eu queria que você fizesse um exercício de imaginação aí e dissesse assim, para quem você acha que esse livro vai interessar, Um Deserto de Transveredas? Para que tipo de leitor você acha que ele pode interessar? Essa pergunta tem que ser respondida primeiro para a nossa editora, que está de férias na Bahia, mas eu vou tentar fazer o papel dela. Eu gosto muito de edição, né? Aliás, eu sempre repito isso, e não é mentira, eu sempre fui um péssimo repórter, fui medíocre, um jornalista, assim, desse ponto de vista, medíocre, mas eu era um bom editor, eu sempre gostei de edição. É a única coisa que eu gostava do jornalismo, era a única coisa que eu sabia fazer de verdade era edição. E até hoje, né, eu acho que eu gosto de fazer edição. E se pensar, por exemplo, para quem que esse livro poderia interessar? Eu acho que tem duas vertentes. Uma seria para quem gosta de escrever, pensa em escrever, quer se tornar escritor de alguma maneira, porque eu acho que são discutidas ali, e você foi muito feliz nisso, de puxar algumas questões que são questões de reflexão mesmo a respeito do trabalho, efetivamente, do trabalho, do exercício, né, de escrever. E nisso eu acho que você foi muito feliz porque você puxou questões assim bastante importantes nesse sentido. Então, acho que isso é um público. Outro público que eu acho que talvez possa se interessar, né? Assim, três. Olha que bom, já aumentei aí o leque, né? O outro são estudantes de letras ou estudantes da área de humanas que poderiam também, a partir dessas discussões, dessas reflexões, discutir um pouco de teoria literária, enfim, de reflexão a respeito do fazer literário, que é algo inerente, né? Ou deveria, pelo menos, ser algo inerente a um estudante de letras. Eu sei que não é bem assim, mas, né, é o nosso público ideal. E o terceiro seria o público comum, público que não está nessas duas faixas, né? Porque eu acho que, de alguma maneira, o diálogo que nós estabelecemos ali, ele transcende a questão da literatura, transcende a questão dos meus livros. Eu acho que ali nós estamos discutindo outras coisas também, estamos discutindo política, estamos discutindo psicanálise, estamos discutindo filosofia, ou seja, eu acho que ali é O sentido da vida. o sentido da vida, que é o mais importante de tudo, né? Então, acho que, de alguma maneira, o público em geral também tem ali algo para pensar. Tá, agora, antes que nos cortem os nossos minutinhos, uma última questão que eu acho que deve ser uma curiosidade para muita gente, e muita gente, por outro lado, nem pensou nisso. Se você fosse obrigado mesmo, coagido, a dizer qual o seu livro mais importante, qual seria? Pergunta capciosa, difícil de responder. Eu já Porque, respondi assim... para mim. Não, pois é, na verdade, assim, cada livro é um livro, né? Cada livro tem digamos assim, o resultado dele, né? Ele é resultado de quem eu era num determinado momento. Então, cada um dele tem uma história. Agora, se eu tivesse, assim, de falar um livro, assim, que eu acho que resume tudo que eu gostaria de falar, né? Eu seria
o Inferno Provisório. E por que eu vou dizer o Inferno Provisório? Eu vou dizer o Inferno Provisório porque eu acho que é o livro menos compreendido, é o livro menos vendido, é o livro menos traduzido, é o menos tudo. Menos estudado também. Por quê que eu acho isso? Porque ali tem digamos assim, um esforço, não sei se um esforço que chega a algum lugar, mas tem um esforço ali, no sentido de conjugar espaço, tempo, personagens. Em 50 anos de história do Brasil, do, pensado a partir da classe média baixa. Ali está muito claro isso. E algumas pessoas falam assim, mas então se é um romance falhado. E eu penso assim, se é um romance falhado, não é minha culpa do romance. A culpa é do tempo falhado que houve. Quer dizer, eu acho que a própria forma do livro falhada é a falha desses 50 anos, em que nós saímos de um país absolutamente rural, né? A população rural na década de 50 chegava a 60% da população, às vezes 70% da população, em alguns lugares muito mais do que isso, né? Uma população que 50 anos depois era exatamente o contrário, 20% da população só estava no campo. E se você pensar que isso aconteceu em 50 anos, você imagina o que significa isso, né? Tenho certeza, você, por exemplo, nós tivemos esse contato ainda com o campo, e não tão velhos assim nós somos. Tivemos um contato com o campo, nós saímos do campo, nós tivemos um contato profundo com o campo, e, de repente, nós vivemos uma realidade completamente diferente no final do século XX. Então, eu acho que essa mudança abrupta, essa mudança, digamos assim, cruel, essa mudança brutal que houve na realidade da sociedade brasileira, ela causou uma fragmentação tão grande do ser humano, do homem e da mulher brasileiros, que isso está representado lá também, que o livro realmente é fragmentado e ele é intencionalmente fragmentado. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher um, embora eu esteja cometendo digamos assim, uma grande injustiça com todos os meus outros livros e com todos os outros que eu fui num determinado momento da minha vida quando eu escrevi esses livros, mas eu cometeria essa indelicadeza, mas depois eu resolvo esse problema com os meus outros livros. Eles vão entender. Tá bom, eu concordo totalmente. Eu gosto mais, sobretudo, de Inferno Provisório. Eu acho que é a síntese, né, mais acabada do projeto e tal, mas isso é uma outra discussão. E, bom, aí as meninas conducentes do debate acho que já estão chegando ao ponto de abrir para as perguntas, não é não? Vamos perguntar para elas. Enquanto isso, eu te pergunto, faltou alguma coisa que eu não perguntei? Posso? Opa, vamos lá, gente. Vamos abrir agora, né, para as perguntas. A gente tem aí 20 minutinhos. Fiquem à vontade. Boa noite. Posso? Sim, Gislaine sim. Bose. Boa noite, Rufato. Boa noite, Eloésio. Boa noite, colegas. Boa noite. Ouvindo agora o Rufato, eu não pude deixar de me lembrar do discurso dele, um evento bombástico para a literatura mundial em Frankfurt. Inclusive, eu trabalho aquele discurso seu, Fato, com alunos em sala de aula, alunos do pré-vestibular. Eu também escrevo um pouco, tenho alguma coisa publicada. Mas o que eu gostaria de questioná-lo é o seguinte: o que mudou daquele Brasil descrito por você naquele evento? O que você... Eu acho que você não excluiria nada, mas o que você acrescentaria àquele discurso se você o fizesse hoje? Gislaine, agora, dia 8 de outubro,
Vai fazer 10 anos exatamente que houve aquele discurso, né? 10 anos. E uma coisa que não sei se isso foi discutido, se foi falado, mas uma coisa que que passou despercebido foi que, assim, aquele discurso me provocou um grande de um problema, um imenso de um problema. Eu, daí, de 2013, né, para frente, eu nunca mais fui convidado para qualquer evento oficial do governo brasileiro, né? E isso eu não estou reclamando, lamentando de forma alguma, inclusive nesse governo último agora, né, antes do Bolsonaro, evidentemente que foi até bom, né? Mas de qualquer maneira isso me provocou um grande problema, porque há uma dificuldade muito grande das pessoas no Brasil compreenderem alguns conceitos. O primeiro conceito, que é muito difícil as pessoas compreenderem, é que existe Estado e existe governo, né? O governo não é Estado, o Estado não é governo, né? O discurso foi todo voltado para a discussão do papel do Estado na sociedade brasileira e não do papel do governo na sociedade brasileira. Mas, infelizmente, muita gente entendeu aquilo como uma crítica ao governo, e que é de uma estupidez, de uma burrice inominável, né? Porque eu estava discutindo ali a questão do Estado. Isso é o primeiro conceito que as pessoas não compreendem. E o segundo problema, o segundo conceito, é de que até, eu não sei como é que é o nome da autora, mas a moça lá que escreveu um livro chamado 50 Tons de Cinza, que eu não sei o nome dela, mas até ela sabe que a cor cinza tem 50 tons, né? No Brasil, a gente acha que só existe preto e branco. E veja bem, ela sabe que existe 50 tons do cinza. Imagina quantos tons existem entre o branco e o preto. E aí fica muito difícil de levar qualquer discussão a sério no Brasil por conta dessa incapacidade das pessoas de entenderem conceitos, né? Então, você me pergunta, o que eu acrescentaria? Eu acho que ali, assim, eu não acrescentaria nada, eu aprofundaria algumas coisas, na verdade, né? Eu acho que nós tivemos um fato importantíssimo que não está ali e que, de alguma maneira, eu escrevia na época no jornal O País e eu tive a oportunidade, se vocês não precisam acreditar em mim, é só ir ler lá, em 2017, em 2017, eu escrevi durante um ano inteiro, presta atenção no Bolsonaro. Ninguém falava do Bolsonaro. Presta atenção no Bolsonaro. Durante 2017 inteiro. E me ridicularizavam. Bolsonaro. E ele ganhou a eleição. Não precisa ser nenhum gênio. Eu andava pelo Brasil, eu conversava com as pessoas, eu estava sentindo o que as pessoas falavam. Assim, nós somos um país, assim, infelizmente, né, nós somos um país com uma tendência autoritária, uma tendência fascista muito grande. O país está escrito lá no quê? Machista, homofóbico, tudo que está escrito lá, racista. Essas características todas, elas não mudaram, elas continuam, né? Então, talvez eu aprofundasse mais algumas questões. Só isso. Infelizmente. Obrigada, Rufá. Ô, Rufato, Eu boa que noite. agradeço, aliás, de você usar o texto para discutir com seus alunos lá. Muito obrigado. Boa noite. Queria saber se essa dificuldade de entender conceito também está na crítica. Na crítica literária? Na crítica literária, mas na crítica como um todo, assim, que a gente tem, na verdade, conceito amplo de crítica. A crítica que interpreta a realidade brasileira, a crítica que discute a realidade brasileira, a crítica que discute a literatura no Brasil, a crítica que tenta entender o país. Então, Vinícius, essas questões são muito delicadas, porque, como eu disse, né, na verdade, assim, nós temos uma dificuldade muito grande, e isso tem a ver com um monte de coisa, né, que não cabe aqui agora a gente discutir. Mas, assim, nós temos uma imensa dificuldade no Brasil de compreender o que é digamos assim, a questão pública e a questão privada, né?
O Vinícius é meu amigo, eu tive a oportunidade de discutir com ele muito recentemente uma questão que eu acho que resume toda essa conversa aqui, que é o seguinte, por exemplo, é muito difícil alguém, vamos supor eu, ou o Eloésio, ou o próprio Vinícius, que somos escritores, uma pessoa que tem vontade de escrever, chega perto de você, entrega um manuscrito para você e pede assim, leia e me diga o que você acha. 2 problemas iniciais aí. O primeiro problema é não compreender que isso é um trabalho e que, portanto, devia ser remunerado. Não é verdade? É um trabalho. Você não chega perto de um médico na rua e fala assim, pô, estou com uma dor aqui. Aliás, até faz isso, né? Tem um amigo meu que está aí, eu acho, que já fizeram com esse. Estou com uma dor aqui, o que você acha que é? Mas ninguém faz isso, então vai lá no consultório e paga, né? Primeira questão é essa, ninguém te fala. Aí, como aqui no Brasil a gente é tudo amador mesmo, então, ok, aí você fala, ok, vou ler. Aí você lê, com o maior, perde tempo pra caramba, perde o maior tempo, vai lá, anota, escreve e tal, e aí marca um café com a pessoa para falar o que você achou do livro. Aí você perdeu uma pessoa, porque essa pessoa nunca mais vai conversar com você. Porque, na verdade, ela não quer isso. Na verdade, ela quer que você fale assim, olha, é a melhor coisa que eu li nos últimos 15, 20 anos. Você é um gênio, né? E por que isso? Exatamente porque a gente tem assim, muita dificuldade de discernir o que é público e o que é privado, né? E isso, você pode levar isso para o campo da política, né? É assim, o que está dentro da minha casa é meu, é privado. Mas da calçada para fora não é de ninguém. Da calçada para fora pode jogar lixo na rua, pode fazer o diabo que for, isso não é meu. Sim, nós temos essa dificuldade assim de pensarmos coletivamente e tal. Então, isso impossibilita muito a crítica, porque quando você, por exemplo, chega e faz uma crítica qualquer, em qualquer circunstância, né, essa crítica vai ser levada pessoal, essa crítica vai ser pessoal. E ela é sempre simplista, né? Quando, igual disse dos 50 tons de cinza lá, puxa, se existem 50 tons de cinza, é evidente que eu posso ser a favor e contra, ao mesmo tempo, determinada coisa. Porque as coisas são... Quem dera que as coisas fossem tão simples como as pessoas hoje... Eu não tenho nenhuma rede social, né? Nenhuma. Mas quando você pega, por exemplo, as pessoas na rede social, elas têm não só opinião sobre absolutamente tudo, como essas opiniões são peremptórias. Elas têm absoluta certeza sobre qualquer... Você pode jogar qualquer assunto lá. Sim. Olha meu gato branquinho, bonitinho. Pá! Ele está aqui deitado do meu lado, desculpa, acordei ele aqui. Calma. Você pode colocar lá o que vai acontecer, e eu vou falar, esse gato é feio, esse gato é isso. Não, gente, é só colocar uma foto lá do meu gato, se ele é bonitinho e tal. Não adianta. Então, eu acho que essa impossibilidade de nós exercermos a crítica, que é um problema enorme, porque é com a crítica que você evolui, né? Eu sempre falava com as pessoas assim, poxa, quando eu pergunto para você, olha, minha camisa está legal, não é para você falar, nossa, tá... não, fala, não sei, preciso arrumar aqui. Porque se você, que é meu amigo, não falar isso, poxa, você vai dar a oportunidade das pessoas que não são minhas amigas falarem isso. E é super desagradável. É que nem aquele negócio quando você está com um verdinho no dente, poxa, você é meu amigo, você viu, então você chega no campo, você está com um verdinho no dente, você tira. Porque é melhor do que alguém ficar lá, aquele cara está com um negócio verde, né? Lá, o cara... Não é verdade? Mas, enfim, Vinícius, isso é uma discussão longa, difícil, complicadíssima, complicadíssima. Pessoal, mais alguém? Aproveitar o intervalo para mandar um abraço para a Branca, Branca Maria de Paula, minha amiga de Belo Horizonte, que entrou atrasada. Branca, eu também entrei atrasado, eu tomei um baile desse Zoom aí que você nem calcula. Bom, pessoal, mais alguém com alguma pergunta? É sempre muito tímido, Yara. Pois é. Bom, então a gente vai encerrar, né, esse encontro. Agradecer demais
a presença aí do Rufato, né, pelo tempo dele com a gente, e também o Eloésio. Bate-papo incrível, Rufato. Muito obrigada mesmo, Eloésio. E agradecer a todos vocês pela presença, pela Posso fazer um participação. acréscimo, Yara? Opa, vamos lá. Principalmente por essas últimas risadas do Rufato, conversando com o Vinícius, respondendo a ele, essa nossa conversa não teve praticamente nenhuma diferença das que a gente tem diante de uma garrafa de vinho. Foi uma conversa absolutamente informal. Muito legal, um privilégio. E eu queria então convidar todos e todas a adquirir nas melhores e nas piores livrarias também, né? Porque às vezes as piores também tem, né? Este livro aqui, no site da Amaralto, no na site da própria Amaralto, Amazon. e este livro aqui também, que é da Amaralto, está aqui, que é um livro de crônicas, né? E fazer propaganda também do meu romance, o último, que é esse aqui, Sim. e também Companhia está das Letras. nas melhores e piores livrarias do Brasil. E, olha, muito obrigado. O Eloés citou aqui a Branca, né? Mas, claro, a Branca, beijo na Branca, e todos os meus amigos que estão aqui, o Moacir, o Vinícius, vou falar do nome de todo mundo, o Fernando, a Patrícia, o Gil, a Margaret. A Margaret está aqui também, minha grande Margaret, a minha amiga lá dos Estados Unidos. Estamos internacionais, Eloés. A Luzineide, a Júlia, a Kátia, Você a sempre foi, eu Bel. acabei de ficar. Hã? Você sempre foi, eu acabei de ficar. Um beijo em todo mundo. Muito obrigado mesmo pelo Para todos aí, um comparecimento. abraço. Tudo. E Obrigada, até a pessoal. próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Uma excelente noite aí para vocês. Obrigada.